avaliamos as maiores tragédias desse ano e não foram poucas. Mas agora vamos conferir os filmes que me fizeram crer que sim, ainda há possibilidade de cinema ser bom em 2023. Mas foi difícil. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. E em primeiro lugar, feliz ano novo para todos vocês, meus queridos Cineimaginários. Que 2024 venha cheio de muita luz, paz, saúde e felicidade pra todos vocês e pra gente também, bom, muito filme bom. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. Então vamos lá, já fiz a minha lista dos 10 piores filmes do ano, eu vou deixar aqui em cima a card se você tiver interesse em conferir. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de filme bom, pelo menos filmes que eu considerei bom. Infelizmente nem todos os casos dessa lista tiveram crítica aqui no canal, até porque eu tive que meio que dar uma corrida, né, em dezembro. Sem falar que eu tirei uma pausa em dezembro também, quando eu fui conferir esses filmes. Mas eu vou tentar falar dos que não ganharam crítica da melhor forma possível aqui. Começando com o 10º lugar, Wonka. Eu não tava esperando nada desse filme, honestamente. Achei que quando foi anunciado foi mais um caso de pra que você vai cutucar esse vespeiro? Mas acabou sendo uma produção incrivelmente charmosa. Eu falei e repito, eu acho um filme perfeito pra você levar a família pra ir conferir no cinema no fim do ano. Eu achei o Timothée Chalamet, apesar de ele não ser o melhor cantor e dançarino do mundo, tem atores que são muito mais experientes, mas ele fez um excelente trabalho. Foi um Wonka muito carismático e eu entendo, vou repetir como eu falei na minha crítica, eu entendo quem não gostou desse filme, porque esse Wonka é bem diferente do Willy Wonka que a gente conhece. Mas como eu cresci sem apego nostálgico ao original, vi, né? Mas não foi tipo o filme da minha vida. Então eu consegui entrar nesse Wonka com a cabeça aberta. As músicas são charmosas, a produção é linda. Enfim, fica no 10º lugar. 9º lugar, infelizmente a gente vai ter casos aqui de filmes que tecnicamente são de 2022, mas foram lançados aqui em 2023. E o caso do número 9 é The Fabelmans, não é? Novo filme do Steven Spielberg, que foi uma cinebiografia, não é? Retratando um jovem aspirante a diretor. E uma das coisas que eu acho que foi o mais fascinante do filme foi a dinâmica familiar. Michelle Williams e o Paul Dano fizeram um show do papel dos pais do personagem principal. A gente teve algumas indicações ao Oscar, fotografia. Tem aquele sentimento de carinho por trás de todo o filme, não é? E eu acho que para qualquer amante de cinema e amante dos filmes do Spielberg, vale a ir ao cinema. Bom, vale conferir em casa, porque no cinema não dá mais. 8º lugar vai para Missão Impossível 7. Eu fiquei bem triste desse filme não ter conseguido ser bem sucedido nos cinemas, afinal Tom Cruise não quis arredar o pé da data de estreia, batendo de frente com Barbenheimer, que chegaria na semana seguinte. E eu acho que foi uma das razões do filme não ter conseguido fazer dinheiro nos cinemas. Mas apesar disso, eu achei um filme fantástico. Mais uma vez, Tom Cruise tentando se matar de formas muito criativas. Eu acho que esse filme conseguiu me deixar com aquela sensação de tensão que essa franquia faz muito bem, e acrescentar um elemento novo aí, que no caso a inteligência artificial, não é? Eu vejo Hollywood também estranho, tem produções que mostram a inteligência artificial como uma ameaça, que é esse caso, e outras como algo que pode e deve ser protegido porque pode nos ajudar a evoluir como o criador, né? É assim que se chama em português. Foi um filme que me deixou agarrada na cadeira do começo ao fim. Aquela cena final do trem foi deslumbrante de bem feita, e sem falar na criação de tensão ali, e fico na expectativa para a segunda parte, não é que ele só deve sair agora em 2025, mas vamos torcer para o Sr. Tom Cruise trazer outro grande filme nessa franquia. Seguindo em frente, a gente continua com os filmes de ação com John Wick capítulo 4. É aquele negócio, você pensa, não tem como ficar melhor, não tem como ficar melhor. E aí vem o 4º filme dessa franquia e coloca todos os outros no chinelo. São quase 3 horas de filme, eu não senti esse tempo, o negócio correu. E quando a gente foi chegando mais e mais próximo do final, não é, com aquelas sequências de ação que vão lá pro final, desde aquele plano sequência, onde a gente segue o John Wick quase como se a gente estivesse vendo ele num videogame com aquela escopeta dragão, aquela luta no meio de carros, e aí aquela da escadaria, olha, o negócio só ia aumentando e crescendo e melhorando. Eu só
só fico numa dúvida sobre... Bom, já falaram sobre um possível John Wick 5. Honestamente, eu sou contra, porque eu acho que John Wick 4 finaliza muito bem a história desse personagem. E eu tenho medo de que um quinto filme possa arruinar isso, né? Mas, enfim, o 4... Beijo do chefe. Continuando agora com Os Banshees de Inisherin. Outro filme de 2022 que só saiu aqui em 2023, né? É um filminho charmoso. A química do Brendan Gleeson com o Colin Farrell foi fantástica. Não é? Eu acho que foi muitíssimo merecido as indicações ao Oscar. É aquela... eu acho que a melhor parte desse filme é a sensação de que ele faz esse lugar, esse vilarejo e essas pessoas parecerem tão familiares que eu seria capaz de saber andar por ali se eu fosse lá pela primeira vez. Você tem aquela sensação de familiaridade, tem aquela sensação de há uma história por trás desse vilarejo, e essa rixa entre esses dois ex-melhores amigos é aquele negócio que você só fica mais e mais curioso pra saber por que diabos isso tá acontecendo e até onde isso vai. E vai de momentos dramáticos pra outros extremamente cômicos. E eu admito, eu acho que não vai ser um filme pra todo mundo, nem todo mundo vai curtir tanto, mas eu particularmente curti bastante. Continuando a lista, Assassino da Lua das Flores, novo filme do Sr. Martin Scorsese. Quando o cara lança um filme, é praticamente garantido que ele vai entrar na lista de melhores do ano de todo mundo. Mas aqui ele nos lançou um baita desafio, porque esse filme tem mais de 3 horas e meia. Eu sei que ele fala, poxa, se você consegue maratonar uma série, qual a dificuldade de maratonar um filme de 3 horas e 40? Numa série eu consigo dar pausa pra ir no banheiro. Enfim, visualmente falando, em termos de performances, em termos de roteiro, eu acho que, principalmente quando a gente vê a Lily Gladstone, que com toda certeza absoluta, ela vai ser indicada ao Oscar. Por mim, até agora, entre os filmes que eu vi, ela seria uma vencedora fácil, mas ainda tem filmes que eu preciso conferir. Mas eu ainda acho que o Scorsese fez um grande erro em colocar o Ernest, não é, o personagem do Leonardo DiCaprio, como o foco da história e não a personagem da Lily Gladstone. Afinal, ele tá querendo falar sobre os assassinatos na comunidade Osage, não é? Naquela época. E pra mim, ela era não só a personagem perfeita pra você colocar no centro dessa história, mas ela é também a melhor personagem. O personagem... aquele negócio, o personagem do Leonardo DiCaprio é o protagonista porque ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e o Leonardo DiCaprio é também um produtor aqui. Eu realmente queria ter visto a Molly, a personagem da Lily Gladstone, como o centro aqui, até porque tudo que tá acontecendo aqui, ela é a mais afetada por tudo. E com a performance incrível da Lily Gladstone, teria sido bem melhor. Mas enfim, ainda assim, é um bom filme. E em quarto lugar, um filme que eu infelizmente não consegui fazer crítica, Godzilla Minus One. Teve gente que me pediu pra ver o filme, eu não tava muito interessada, confesso. E aí começaram a sair as críticas colocando como o melhor filme do Godzilla. Eu, interessante, mas aí colocando como um dos melhores filmes do ano, eu... Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. Fiz questão de correr e ir ao cinema pra conferir e foi, de longe, uma das melhores experiências do ano. E, olha, é um filme que sabe, diferente dos filmes da Legendary, né? Os filmes do Monsterverse, do que os Estados Unidos estão fazendo, não é? Godzilla vs Kong. Esse filme trata o Godzilla como ele era pra ser, porque ele é um retrato dos japoneses da guerra, da Segunda Guerra e da bomba atômica. Não é à toa que o bafo dele é atômico. E vou falar outra coisa, eu acho que de todos os filmes em que eu vi o Godzilla, o bafo atômico dele nesse aqui foi o mais impactante de todos. Sem falar que eu já conhecia, não é, a canção tema, não é, a trilha instrumental famosa, clássica do Godzilla, desde o início, desde os primeiros filmes dele. Quando ela toca aqui, eu senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem. Foi um filme que colocou o Godzilla como um monstro mesmo, mas ele fez uma coisa que os filmes americanos não conseguem. Eles me fez querer acompanhar o personagem humano. Eles são o foco. Eles são tão bem trabalhados que quando o Godzilla chega, eu pensava, por favor, não machuca nenhum deles. Por favor, enquanto na versão hollywoodiana eu não tô cagando e me lixando se algum deles vai ser pisoteado. Teve gente que morreu nesses filmes e eu... Quem? É um filme excelente que fala sobre os horrores da guerra, sobre estresse pós-traumático, sobre pessoas tentando se reconstruir em meio a um caos. E aí o negócio, ainda por cima, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, e aí ainda vem o Godzilla. Então é
tipo, olha, vocês precisam de muita garra e muita coragem pra seguir em frente, e as pessoas desse filme são fantásticas. E agora estamos partindo para o nosso pódio, e em terceiro lugar, Oppenheimer. Só o Sr. Christopher Nolan para pegar uma cinebiografia de 3 horas para maiores sobre cientistas falando sobre ciência e fazer disso um filme de quase $1 bilhão. Olha, não é à toa. Eu vi muitos fracassos de bilheteria esse ano, muita gente falando sobre fadiga de super-herói. Gente, essa fadiga está em tudo, não é só super-heróis. Você pode olhar vários gêneros que fracassaram miseravelmente nos cinemas. O povo tá cansado de filme medíocre, de filme ruim. Quando aparece um bom, pode ter certeza que eles vão correr para assistir. Oppenheimer foi o caso, estreou junto com Barbie e ainda assim conseguiu entrar pra história. O Cillian Murphy, pra mim, se ele não... ele vai ser indicado ao Oscar, mas pra mim, ele tem que ganhar. E o Robert Downey Jr. é outro que merece muito uma indicação. Ainda não parei pra pensar em com que ele competiria, mas ele com certeza seria um dos pesos pesados. Se eu for falar do elenco, meu Deus, o elenco é imenso. Eu tô falando dos dois que mais se destacaram para mim. É um filme maravilhoso, mas principalmente um filme que te faz pensar. E é um filme que te deixa assim, na cena final. Olha, se você não ficar se questionando, se você não ficar temendo pela sua vida e pelo futuro com a cena final, rapaz, você tá vendo esse filme errado. Em segundo lugar, outro filme de 2022, que só saiu aqui em 2023. Tá. A Cate Blanchett foi roubada no Oscar. Por mais que eu ame a Michelle Yeoh e eu tenha adorado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, foi o meu filme favorito do ano passado, esse Oscar de melhor atriz era da Cate Blanchett. A mulher aprendeu a lidar com orquestra, a falar alemão. Ela fez tanto trabalho pra fazer esse filme, sem falar que esse filme tem uma cena toda em plano sequência, que é só diálogo, mulher vai de um lado, vai pro outro, e a câmera não sai dela, e o diálogo continua. Olha, eu fiquei hipnotizada pela Cate Blanchett aqui. Eu fiquei hipnotizada por essa mulher que chegou no topo de onde ela podia, na área dela, e ela própria está causando a sua destruição. Tudo por ego. Sabe a questão do Me Too? Pois é, só que com uma mulher. É um filme fantástico e eu com certeza recomendo. Não sei se vai ser pra todo mundo, mas eu simplesmente adorei e eu achei o final ironia pura e perfeita. E em primeiro lugar, que foi... olha, eu considero aqui, não é nem tanto as notas que eu dei, mas a combinação das notas com a minha experiência no cinema. E não teve experiência melhor pra mim esse ano do que Homem-Aranha através do Aranhaverso. Em termos de visual, esse filme foi uma das coisas mais lindas que eu vi esse ano. Porque você via gente com criatividade, que mesclava estilos. Você ia pra um universo, o estilo mudava, o personagem era diferente. E não é só isso, mas Marvel Studios, pelo amor de Deus, olhe pra esse filme e tome nota. É assim que você usa o multiverso para engrandecer os seus personagens, porque no fim de tudo, eles têm que ser o foco, não o espetáculo. Se você não liga pra eles, o espetáculo não vale de nada, ele se torna vazio. E eu acho que é por isso que a fase 4 e 5, elas não estão dando certo, porque eles estão dando foco ao espetáculo. Esse filme nunca tira o foco do Miles Morales e das pessoas que cercam ele. Eu vejo esse filme mais como um filme da Gwen. Muita gente ficou frustrada, né, porque o filme termina com um baita gancho pro terceiro, né? Mas quando você para pra olhar que esse filme é da Gwen, não do Miles, por mais que o Miles seja um grandiosíssimo personagem aqui, o filme começa e termina com ela, com a jornada dela. Mas o Miles nunca deixa de ser o protagonista aqui. E eu fico louca pra ver se esse filme vai... eu não sei se ele vai sair ano que vem, né? A gente teve a greve aí dos roteiristas, greve dos atores. Não sei se ele ainda vai conseguir ser lançado ano que vem, mas se for, com toda certeza vai entrar lá no top 3 dos meus filmes mais esperados de 2024. E eu espero uma outra obra de arte, porque se for tão bom quanto o primeiro e o segundo, a gente vai ter talvez uma das melhores, se não a melhor trilogia de super-heróis que eu já vi.
Mas antes de ir, eu queria deixar também aqui algumas menções honrosas, filmes que considerei bons e eu recomendaria você dar uma conferida em casa. Evil Dead Rise. Eu não acredito que eu estou botando um filme de terror, mas enfim. Bottoms foi um filme que eu conferi recentemente e, meu Deus, foi um dos filmes mais porra louca que eu já vi esse ano e muitos momentos me fizeram gargalhar alto. É o tipo de filme que você não leva a sério porque ele se foca no absurdo e se você quer dar uma boa risada, veja Bottoms. Guardiões da Galáxia Volume 3, um filme perfeito para uma trilogia que vai deixar saudade, afinal James Gunn tá indo embora pra DC. Não vai ser a mesma coisa sem ele. E apesar dos meus problemas com certas coisas, eu ainda colocaria Barbie na lista, porque é um filme que tem um dos melhores visuais, figurinos, trilhas sonoras, eu digo, das canções aqui. E ele brinca com a história da Barbie de uma forma bem interessante. Mas, por alguns probleminhas que eu tive, eu não coloquei ele no meu top 10, mas ainda acho digno de ser mencionado. E é isso aí, Cinemaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais foram os 10 melhores filmes do ano pra você. Eu quero ver a listinha de vocês e ver se teve algum filme que eu não conferi, né? Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pra conferir mais críticas, reactions, top 10 e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau, pessoal, e nos vemos em 2024.